conforme combinado, né, a gente estaria fazendo uma espécie de experiência dupla aqui, né? Não apenas fazendo uma confraternização final de ano, englobando outros grupos, especialmente o grupo daqueles que colaboram, que participam do Raciocínios Espíritas, como especialmente, principalmente, encerrar os estudos semanais da obra que estamos estudando até esse momento, que é a obra Obreiros da Vida Eterna, né? A quarta obra da coleção célebre A Vida no Mundo Espiritual, do Espírito André Luiz. Conforme nós já comentamos outrora, né, quando a gente esgota esse livro, conforme aconteceram com outros, a gente vai dar espaço aqui para estudo de outra obra, né? Esse grupo praticamente não para, só fazendo pequenos intervalos nos momentos de recesso. E fico muito feliz por estarmos aqui congregados juntos, né? Em que pese nem todas as pessoas se fizeram presentes hoje, né? Mas o importante é que quem está aqui, né? E isso que acho que é válido, né? Dar boas-vindas àqueles que estão vindo pela primeira vez, cumprimentar todos, né? Àqueles que estavam de alguma forma distantes e de alguma sorte que estão de regresso, seja de maneira pontual, seja agora de maneira efetiva e recorrente. Para mim é uma grata satisfação, uma grata felicidade estar aqui encerrando esse livro que, conforme eu comentei no capítulo 1, aliás, no prefácio, é um livro com o qual eu guardo muita afinidade, né? Eu tenho muita simpatia com essa obra, porque aborda magistralmente um tema que é espinhoso, que é tabu, mesmo entre os religiosos, e que ainda é envolvido por muita superstição e muita crendice e muitas ideias de toda a natureza. A princípio, vislumbrando, pensando na quantidade de pessoas, no contingente populacional, eu não iria abrir nem para a interação, mas ia fazer alguma exposição, talvez reservar aí alguma consideração para aqueles que facilitam o grupo comigo, que estão à frente do grupo comigo para agregar, adicionar alguma coisa, como Patrício, Ari e alguns outros que não se encontram aqui presentes. Atendendo aqui a otimização de tempo, economizando o tempo, encerrar, né? Para a gente poder confraternizar, né? Esse é o último dia do estudo de obreiros desse ano, né? Não iremos nos reunir mais esse ano, possivelmente será na terceira semana de janeiro, mas isso ainda está em discussão. Eu não sei se isso já foi fechado. Democracia tem esses problemas, né? Quando não tem democracia, alguém escolhe e pronto, acabou. Mas, enfim, é o menos pior. Então, a gente ainda adota a democracia. Então, eu acho que a gente precisa ler primeiro o capítulo 20, é um capítulo curto, né? Para depois dar espaço aí para algumas considerações. Bom, conforme acontece comumente na obra de André Luiz, a gente vê na série, na coleção dele, muitas vezes ele coroar a obra dele com uma prece de gratidão, né? E como a gente já comentou aqui, nada na obra de André Luiz é o acaso, conforme, e nada é excessivo nem demasiado, senão com alguma lição, com algum símbolo. E eu acredito que a gente não leia essas preces no final dos livros, onde normalmente o mentor espiritual, aqui não foi nem o mentor, mas o mentor espiritual coroa a obra, como sendo apenas uma forma de a gente aprender a fazer prece. Porque isso seria muito básico e a gente tem, inclusive, outras obras específicas sobre isso, para isso. Não precisaria André Luiz ter o trabalho de transcrever o discurso que ele ouviu do além-túmulo para a nossa mentalidade, em palavras nossas, né? Algumas obras ele chega a dizer, eu estou colocando aqui um pálido reflexo do que eu ouvi lá, né? Porque o que eu ouvi lá foi um discurso que dispensava a palavra, porque era a irradiação do mentor espiritual, e eu estou traduzindo ou transformando na palavra escrita para que os encarnados entendam um pouco do que é que a gente sentiu, né? Quem lembra do capítulo Cecília ao órgão, do livro Os Mensageiros, lembra disso, né? Da prece que ela fez tocando o órgão, e mais tarde Ismália sentou e fez uma prece ainda mais sublime, né? Porque no caso de Ismália, ela tinha superado, né, os interesses, as paixões mais humanas, enquanto Cecília ainda tinha um amor, né, mesclado com os apegos humanos muito nossos, né? Interessante porque nessa obra de André Luiz, em Obreiros da Vida Eterna, a gente tem algo que é peculiar da obra, que não é o mentor que faz a prece.
Não é Jerônimo, né, que é o grande líder desse grupo que faz a prece, nem Zenóbia, que é a sua auxiliar direta. É, na verdade, alguém que foi assistido na obra, mas que estava em uma condição de fazer prece. Aqui, atendendo um pouco ao conceito que Patrícia costuma colocar aqui nas outras reuniões, que vale a pena a gente ventilar aqui, aqui estamos diante do movimento de autonomia. Ou seja, aquela criatura tinha condição de fazer prece, então os mentores, faça você, né, encaminharam-na, porque ela tinha já, ela conseguia ter o perfil, né, para uma prece, fazer prece comumente falando, não precisa ter perfil, né, mas estamos diante de uma reunião onde necessitava de alguma forma de alguém que, em vibração fervorosa, né, pudesse envolver a todos. Essa mais ou menos é a ideia dessa reunião, porque prece por prece, todos... Aliás, a prece é justamente para aquele que mais necessita, que não está bem, né? É o remédio, é o recurso. Eu costumo dizer que prece é alimento. Se a gente entende prece como alimento, a gente sai um pouco daquela tradição e daquele padrão convencional da liturgia religiosa, né? Ou se quisermos, em uma linguagem mais atual, prece é conexão Wi-Fi. É a senha do Wi-Fi. Né? Só que todos nós temos essa senha, esse recurso. É essa sintonia, essa vibração, é carregar a bateria. Então, a prece está essa disponibilidade que nós temos, né, de nos renovarmos e de entrar em faixas, né, diferentes e, sobretudo, esse alimento psíquico. Né? A prece parece ter um alimento psíquico. Somente através da prece a gente consegue entender a disposição dos grandes homens e mulheres que pareciam viver um clima psíquico diferente, um clima psíquico distante da nossa mentalidade convencional. Né? Mas é interessante a gente pensar que na conclusão da obra, a prece sempre é enfatizada por André Luiz. É óbvio que quando a gente fala em oração, prece, a gente já pensa no sentido convencional, do dogma, da liturgia, do ritual, né, dos sacramentos, da cerimônia, do culto exterior. Mas é curioso notar como a prece é um recurso que os espíritos voltam constantemente, como a nos dizer que ainda é algo desconhecido, algo ainda não totalmente devassado, algo cujas potenciais nós ainda não dominamos. A gente falou aqui um capítulo sobre prece, né? Lembram do capítulo que eu inclusive faltei, o 17, a rogativa singular, né? de alguém que estava desencarnando e a prece de um menino de 8 anos mudou a programação. A equipe de André Luiz simplesmente mudou, porque eles estavam ali para atender a programação reencarnatória daquele indivíduo, né? daquela pessoa. E a prece do menino simplesmente driblou eles e foi para os superiores. E Jerônimo diz assim: a gente vai ter que agora alterar o nosso plano, porque fugiu ao nosso controle. Agora a nossa atuação não é preparar essa criatura para desencarnar, é manter ela um pouco mais no corpo físico, dar uma moratória para ela. Vocês lembram quem estava aqui nos outros capítulos? Então a prece tem recurso que a gente não tem ainda ideia, tem um poder que a gente ainda não tem ideia, né? Tem potenciais que nos escapam completamente. Né? A gente tem pálidas noções dos efeitos da prece. Né? Tem um médico de Harvard, o Dr. Herbert Benson, eu não sei se ele ainda está atuando, o Dr. Herbert Benson, né? Tem uma obra que ficou best-seller há alguns anos, chamada Medicina Espiritual. Ele tem uma cadeira em Harvard da disciplina dele, Medicina Bensoniana, mas ele defendia o termo espiritual mesmo, mas Harvard colocou Medicina Bensoniana, que ele fez experiências com prece para tentar afastar a tese do efeito placebo, né? Porque a ideia de que o indivíduo orando tem algum tipo de efeito autossugestivo, psicológico, ele queria, na verdade, tentar demonstrar que ia além. Né? E ele dividiu com amostras populacionais, pessoas que oravam, pessoas que recebiam oração e pessoas que recebiam oração e não sabiam que estavam recebendo. Né? E fazendo comparação com um grupo neutro populacional, cujas demandas eram as mesmas, né? Cardiopatia grave, angioplastia, cateterismo, né? Cirurgias de grande porte cerebral, etc. E ele examinava a convalescença, né? A estatística de óbito, tudo isso. E a diferença de um grupo para o outro, nem a sua equipe sabia, só ele sabia, né? E só quando eu ia verificar nos computadores, aquele paciente pertencia à equipe X, o grupo X ou o grupo Y, né? Das amostras populacionais que ele recortou. Ele repetiu inúmeras vezes, né? Mas ainda é muito pouco, do ponto de vista daquilo que André Luiz descreve para nós no mundo espiritual, o efeito da prece. O efeito da prece. Eu me lembro de uma obra de Filomeno de Miranda, de um acidente de carro que aconteceu. Acidente esse
que tinham uma certa dimensão espiritual por detrás. A gente sabe que nem toda fatalidade está programada antes do berço, porque algumas são fruto da nossa imprevidência, mas algumas fatalidades, quando não tem a mão assassina de ninguém e nem a negligência de ninguém, ou não tem a intenção de ninguém, em alguns casos estavam previstas pelas divinas leis, porque uma falha técnica às vezes está já prevista de acontecer. Nós é que não temos conta ainda de dar conta. Só que quem foi que foi vítima daquela falha técnica? Quem foi que estava ali naquele momento? Né? E Filomeno de Miranda narra isso. E é interessante porque em determinado momento ele falou, apesar de atender um mecanismo superior, né, uma programação superior, ainda assim a lei não é absoluta. E se os envolvidos estivessem, ele faz essa observação, estivessem em outro clima psíquico, ou pelo menos tivessem orado antes de sair de casa, talvez o resultado seria outro. Painéis da Obsessão, uma obra que inclusive fala de um processo de tuberculose interessantíssimo, acionado por um assédio espiritual, que mais tarde é a imunologia e o bacilo de Koch. Então, a gente vê esses processos imbricados, né? Esses processos que às vezes a gente desconsidera a prece. Né? Entre a Terra e o Céu é outro caso que a gente vai examinar aqui, um livro de André Luiz. Né? Todo o livro é uma prece de uma menina adolescente, onde o irmão dela mais novo morreu por negligência, afogado, um trágico afogamento, a família foi para a praia, o marido era casado por segundas núpcias e a mulher atual era, na verdade, madrasta do menino. Me parece que tinha uma certa antipatia por ele, e havia brigas domésticas, né, e havia uma suspeita de negligência dela e até uma espécie de repulsa do menino. O menino morreu afogado, a irmã fica, os cônjuges brigando, a mãe do menino no mundo espiritual assediando a atual esposa do marido, porque não se conformava com aquilo, né, obsidiando, causando espíritos grotescos em casa, aquele confusão. E a obra Entre a Terra e o Céu é essa filha do casal angustiada, esquálida, pálida, depauperada de saúde, fazendo uma prece. E essa prece foi tão sincera que bateu no ministro de Nosso Lar. O ministro de Nosso Lar recebeu essa prece pessoalmente, analisou, chamou as pessoas e disse assim, a gente vai atender essa menina. E atendeu o pedido dela. Eu não vou contar a obra toda, porque a gente vai estudar aqui. O livro todo é o atendimento. Demorou 2 anos para atender, mas atendeu. Atendeu o pedido dela. Então, ora, se uma menina de 14 anos ora e tem a sua prece escutada por um ministro de Nosso Lar, por que a gente acha que a nossa prece não é escutada? Porque a nossa oração a gente acha que não é escutada. Então, eu acho que é um poder que a gente tem, um potencial que a gente tem, ainda ignorado, ainda desconhecido. Não é à toa que André Luiz volta, né, para essas questões. Os grandes espíritos sempre tinham uma relação muito afetuosa com a prece. Não no sentido de orar muito, mas orar bem, como diz o Livro dos Espíritos. Orar com qualidade. Não é orar o tempo todo, porque isso é contraproducente. Até porque os grandes homens e mulheres faziam das suas vidas um ato de oração, né? A ação do bem também é uma espécie de oração. Pede e obtereis, bater na porta e ela abrir-se-vos-á, né? Buscar e achareis. Essa atitude dinâmica de uma oração, né? Psiquicamente falando. Mas não podemos negar que o ato de recolhimento também e de oração, né? Em momentos próprios, tem um valor incomensurável, tem um valor ainda incógnito, né? Não totalmente devassado por nós. E talvez seja isso, por isso que Chico gostava tanto de oração, né? Eu me lembro que tem um caso de Adelino da Silveira que ele está lendo o Evangelho segundo o Espiritismo e um estudioso da doutrina pergunta... Chico, o que você está lendo aí? Eu tô querendo uma obra nova, uma obra científica de fôlego, porque as grandes obras, né, da literatura científica, de experimentação científica, eu já consegui digerir. E ele diz, meu filho, eu estou no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, não saí das preces ainda. Era uma alusão de ele dizer que ali estava diante de uma ordem diferente do final. É claro que não estava negligenciando o estudo científico, que também é muito válido e é atraente, né? Mas eu acho que esses espíritos coroam, né? E no caso desse capítulo, estamos diante de Adelaide. Lembremos Adelaide dos 5 casos, né? Que é abordado em Obreiros da Vida Eterna. É o melhor quadro, é o quadro que a obra apresenta como ideal, né? André Luiz chega a dizer nesses termos, né? Ela está em condição tão ideal que ela não apenas vai ser objeto da ajuda dos espíritos para ser auxiliada no desprendimento da matéria, mas ela própria vai operacionalizar sua desencarnação. Ela contribuiu. E no mundo espiritual, ora, se a gente participou no trabalho de desencarnação de 5 indivíduos e os 5 estão ali, olha a sacada dos mentores.
No momento da gratidão, no momento de uma ação oracional, gratulatória, aquela candidata que desencarnou está em plena lucidez, em detrimento dos outros, plena consciência, né? E, portanto, testemunha dos fenômenos, participou, não foi apenas alguém que estava teoricamente olhando, mas viveu aquele despertar. Por que não ela orar ali? Primeiro, ter o efeito sobre os outros recém-desencarnados, que estavam despertando e olhando ela em condições melhores, talvez tinha um efeito terapêutico, né? Todos ali recém-libertos da matéria, porque os mentores poderiam fazer a prece, né? Mas porque ela tinha a condição de envolver a todos, tinha uma condição espiritual, uma lucidez, né? Teria um efeito positivo sobre os outros colegas, né? E também teria um sabor de verdade de alguém que estava vivendo a experiência de recém-desencarnada. Então, veja como os mentores aproveitam tudo, os espíritos bons aproveitam tudo, né? Dando esse amor à autonomia, de dizer, você pode, né? Então, prossiga, então faça, né? Se você tem condição, a gente dá mais. Não ia dar a oração para Dimas, porque Dimas ainda estava claudicando, recuperando-se do fenômeno da morte, talvez convalescente ainda de algumas reminiscências. A gente sabe pela literatura espírita, o espírito desencarna como se fosse uma cirurgia. Então ele vai recobrando a lucidez, né? As ideias vão ser... Como numa anestesia geral, né? Que a pessoa desperta e pergunta que oração, quanto tempo eu fiquei aqui, que dia é hoje, etc. Vai recobrando. Agora, é essa velocidade de mais ou menos em que o espírito fica, esse tempo varia ao infinito. Os espíritos nobres, eles despertam com uma rapidez muito grande. Aqueles que são sensualistas e apegados à matéria demoram mais, vinculados aos laços da matéria. E assim há de perpétuo, há de infinito, né? Então, eu acho que esse enfoque desse capítulo 20, né, Ação de Graças, que não é Black Friday, né, não é Ação de Graças norte-americana, né, porque o Thanksgiving americano é isso, né, é o Black Friday, que aliás o americano valoriza tão ou até mais do que o Natal, né, o peru, né, que serve de alimento para a família, é feito no Thanksgiving, né? Mas aqui a ação de graças não é necessariamente dentro disso, né? Mas é uma ação gratulatória de uma oração, de uma prece, né? Bem sentida, bem sincera, uma poesia no final e um arremate, né? Então, eu acho que vale a pena a gente considerar isso, vale a pena a gente considerar que no mundo maior dá prosseguimento um pouco nesse tom, né? Nesse tom de... Interessante que eu estou falando dos potenciais, né? A prece, que... de alguma forma estimula o emergir dos nossos potenciais. No mundo maior trata muito disso, dos potenciais. A gente tem logo no início falando da casa mental, né, do superconsciente, né, dos potenciais psíquicos que a criatura guarda, né, dos transtornos mentais e a dimensão espiritual. No mundo maior tem muita alusão à psiquiatria, né, no mundo maior. Tem muita consideração da dimensão psiquiátrica, né, tem inclusive textos do mentor falando sobre isso, o Calderaro. Tem um encontro emocionante, que eu não vou dar spoiler, mas um encontro emocionante no final de André Luiz com alguém caro ao seu coração, que ele encontra de surpresa ele, porque os mentores já sabiam que ele ia encontrar a criatura ligada a ele, né? Logo no final, encontra lá chafurdando em uma lama, né? Completamente idiotizado, como se fosse um paciente psiquiátrico, né? Porque viveu apenas para o mundo material e ali na ilusão de que estava num reinado de ouro e de pompa, não vou falar mais, de ouro e de pompa, mas estava numa lama e André Luiz tem pena ali, porque era alguém ligado à sua família, inclusive. E os mentores todos, né, assessorando ele, né, porque é interessante porque nessas tarefas de André Luiz e dos amigos espirituais, ele vai ajudando, ele vai beneficiando, né, ele vai assistindo aqueles que passam pelo seu caminho, mas ao mesmo tempo ele vai crescendo com isso. Ele vai, né, internalizando lições fantásticas, né? Então é interessante a gente pensar nisso, né? A gente pensar no quanto o Obreiros da Vida Eterna traz essas questões dos potenciais da alma que vão ser desdobrados no mundo maior, né? A gente leu em Os Mensageiros a ideia de que dia chegará, que a gente usará esses recursos de maneira mais intensa. No mundo maior vai desdobrar isso, inclusive com alusões a dimensões cerebrais, né? A áreas cerebrais específicas que na tese de André Luiz estaria ali localizado também elementos, né, que mais tarde seriam acionados e utilizados por nós. E a prece, eu acho que é um grande recurso nisso, porque orar também é um hábito. Né? Tudo no espírito são conquistas que ele adquire no exercício.
Conforme Alberto Almeida, né, o orador espírita conhecido, diz, ele diz que amor à primeira vista, na verdade, é a segunda vista, a terceira vista, a quarta vista. É a primeira vista nessa encarnação. Porque muitas vezes é um amor que já vem sido exercitado, um vínculo que já vem sido cultivado de antes. Então, por isso, há facilidade de agora. Porque nada é fácil, senão o esforço, né? Emmanuel tem uma obra em O Consolador que ele vai dizer: o gênio é trabalho de séculos. E é isso mesmo. O gênio precoce é alguém cuja inteligência foi trabalhada durante séculos. Então, oração também é um hábito. Concentração também. A concentração é um negócio muito difícil, né? Eu diria que 90% de nós temos dificuldade de concentrar. Mas eu acho que é um exercício, né? É um exercício que precisa ser, né, introduzido em nossa vida, né? Porque ao longo dos tempos a gente vai vendo o benefício, vai se aclimatando mais nesse processo. E aí a gente entende esses grandes homens e mulheres, só voltando para esse conceito para acabar, esses grandes homens e mulheres que conseguiam viver numa vida psíquica quase que transcendendo a experiência fisiológica. A experiência fisiológica, né? Quando a gente, por exemplo, vê Mahatma Gandhi fazendo greve de fome e não tendo distúrbio, quando a gente vê Jesus nos simbólicos 40 dias e 40 noites no deserto, quando a gente vê, por exemplo, a saga, por exemplo, de uma irmã Dulce franzina, sentada de uma cadeira e com uma disposição que não parava, né? Quando a gente vê, por exemplo, um Chico Xavier, Marlene Nobre, eu sempre conto essa história. Marlene Nobre foi conhecer Chico Xavier, a médica que já desencarnou, né? A grande idealizadora da Associação Médica Espírita do Brasil, ela foi a pioneira nessa área, né? Doutora Marlene Severino Nobre, né? Casada com o deputado Freitas Nobre, que desencarnou antes dela, e ela disse, aos 20 e poucos anos, né? Tem um vídeo dela, ela é bem novinha com Chico, né? Eu fui conhecer Chico em Uberaba, e quando ele já era um homem de 50 e poucos anos, e eu fui conhecê-lo, e aí eu comecei a acompanhá-lo. Aí ele ia nas casas, né, de instituições, atender as pessoas necessitadas, né, os excluídos, as pessoas que estavam em situação de miséria, nas doações materiais, nos donativos, depois ia para o trabalho doutrinário do Grupo Espírita da Prece, depois ia atender as multidões que ele consolava, depois ia para o trabalho da psicografia, e ela disse que no primeiro dia, só no trabalho da psicografia, quando o Chico acabou de psicografar, eram 3 horas da manhã, ele continuava sentado, né? Até 3 horas da manhã ele psicografava, o povo revezava para botar o papelzinho com ele, né? Arnaldo Rocha, com outros do Grupo Espírita Meimei, né? Ficava revezando ali com ele. Então, nesse ínterim, o povo já foi no banheiro, já foi jantar, tomou banho, voltou, né? 3 horas da manhã, acho que estava ótimo, lendo as mensagens para as pessoas. 5 horas da manhã, ele fechava o Grupo Espírita da Prece e passava num bar 1001 para tomar um cafezinho, que ele gostava de tomar um cafezinho. 5 horas da manhã, eu acho que os assistentes dele já tinham desencarnado, já estavam se comunicando por ele, né, por intermédio dele. E Marlene Nobre disse assim, que acordava às 7 da manhã e perguntava a Luísa Xavier, que era uma irmã sua, que quase sempre tinha uma casa maior e recebia as pessoas, né, era anfitriã das pessoas. E Chico e Luísa Xavier tinha uma casa próximo do Grupo Espírita da Prece. E quando ela acordou umas 7 horas, 7h30 da manhã, ela perguntou, Luísa, Chico já acordou? Ele nem foi dormir, ainda nem apareceu aqui. Ainda está atendendo as pessoas. Naquela tranquilidade. Quer dizer, se eu tivesse uma privação de sono dessa, eu estaria mordendo alguém, né? Com raiva, irritado, explodindo. Porque a gente fica numa privação de sono, numa privação de fome, né? A pessoa fica com fome, tem gente que fica com fome, só falta assassinar o familiar, né? Então, é o nosso nível espiritual. Eu não estou propondo ninguém fazer jejum, não é isso. Pelo contrário, a ideia não é essa. A gente não vai se melhorar espiritualmente fazendo dieta X ou Y. Que, se quiser fazer, é individual. Mas não é eu ter uma alimentação X ou Y que eu vou ser um espírito evoluído, né? Talvez eu me evolua primeiro e a minha alimentação, por consequência, mude. Eu me melhore e aí eu tenho menos necessidade de sono, eu tenho menos necessidade de sensações, prazeres mais sensoriais, no sentido, não que a gente deva descartar os prazeres sensoriais, não é isso, mas a gente não fica refém disso, em função disso, né? Vivendo uma vida apenas fisiológica, né? Então é interessante a gente pensar nisso. Se acontece isso com a gente no sentido negativo, quer ver? A gente tem uma notícia ruim, recebe uma notícia ruim, perdi a fome, perdi o sono, perdi o apetite, não dormi essa noite porque recebi uma notícia ruim. Quer dizer, é o psiquismo. Se isso acontece conosco no sentido negativo,
quando a gente conseguir acionar esses potenciais da alma, a gente vai conseguir viver mais psiquicamente do que fisiologicamente e vai sobrepor aquilo que Kardec chamava da natureza animal. E a prece é esse exercício, é esse treinamento, né? É como se na prece a gente ensaiasse isso devagarinho, engatinhasse, né? Nesse sentido, né? Então, eu acho que é interessante a gente pensar, né, nessas considerações, né, nesses conceitos que André Luiz traz, porque não é apenas um poema que foi recitado bonito para a gente, mas é sempre uma reflexão em torno da prece, né, para o desencarnado e para o encarnado, né. Ivone Pereira, ela recortava as páginas policiais e guardava, principalmente do noticiário dos suicidas, né, porque ela tinha uma ligação afetiva, porque foi uma suicida em outra encarnação, e ela orava muito por aqueles que ela, né, selecionava. Divaldo Franco faz isso também, Semeador de Estrelas, Sueli Caldas-Schubert conta isso, mas Ivone narra vários episódios de, em alguns momentos, ela ser visitada por seres que dizem assim, eu venho aqui agora para te ajudar nessa situação difícil que você está passando, conte comigo. E ela diz, quem é você? Eu sou fulano de tal, que está no seu caderneta de prece, que você cortou da página policial, e que eu estou aqui com você, e eu estou assistindo, ganhou simpatia no mundo espiritual por isso, por orar por essas almas, né? Os desencarnados quase sempre conseguem compreender um efeito maior da prece, porque como não estão no corpo grosseiro, talvez eles vislumbrem mais aquilo que nós somos cegos ainda de perceber, né? Então, eu acho que é interessante a gente pensar nisso, né? Nessa ideia, né, de oração, né? Eu acho que, de minha parte, está encerrado. Se Paulo, Ari, Jorge, eu estou me dirigindo especificamente para aqueles que facilitaram o grupo conosco durante o transcurso desse estudo, né? Depois eu franqueio a palavra, a gente tem 15 minutos para depois encerrarmos, né? Estou sendo britânico, olha que eu sempre atraso, eu sempre me passo, né? Rapidinho. Eu vou aproveitar então, Flávio, hoje é um dia especial, diferente, a gente não vou perder muito tempo, o desejo seria fazer um pós-fácil do livro, né? Mas tem algumas coisas que é bastante interessante nessa obra, e como a gente está estudando a sequência do André Luiz, a gente tem que falar um pouco do André Luiz, né? E eu queria abordar um aspecto do André Luiz que a gente vai conhecendo a cada obra. Às vezes o pessoal, às vezes a gente vê alguns textos aí do movimento espírita falando, esse é André Luiz, esse não pode ser André Luiz. Aí a gente pergunta, de qual André Luiz estamos falando, né? Que a cada obra temos um André Luiz diferente, evoluído, até a escrita, a maneira de pensar e as próprias facilidades que ele vai encontrando no mundo espiritual vão mudando, né? E aqui no Obreiros a gente vê que já é um André Luiz diferente dos outros, especialmente do último, né, de missionários, mas principalmente do primeiro, que ele ainda precisava tomar sopa, né? Que do nosso lar ele ainda precisava de sopa, precisava de uma série de coisas, e agora é um outro André Luiz. Esse é um aspecto muito importante. Outro aspecto de André Luiz que eu já frisei aqui, e aí eu vou pedir até a ajuda de Flávio para ver se eu estou certo nisso, mas essa obra é de 1953, a primeira dele, Nosso Lar, é de 1935, Nosso Lar, eu acho, 42, não sei. 38 ou 39? Parece que é a primeira obra que começa esse processo dos romances, né, espíritas, da visão do plano espiritual para cá. Até então, se a gente lê Emmanuel está sempre tratando os temas daqui, do plano material, com relampejos do que se passa no mundo espiritual. As obras de André Luiz se caracterizam efetivamente a visão do plano espiritual para o que se passa aqui, né? Ou seja, o foco de ação para o plano espiritual para cá. Esse é outro aspecto interessante, que é muito característico. Depois a gente vai ver Manuel Filomeno de Miranda, Sexo Obsessão, outras obras também têm essa mesma abordagem, mas eu acho que ele inaugura esse modelo, né? Esse é outro aspecto de André Luiz que eu queria comentar. Tinha outras coisas que eu esqueci. Agora, falando da obra, não vou comentar o capítulo, mas assim, a casa transitória Fabiano de Cristo, a casa transitória, ela é muito singular. Esse modelo, uma hora ela é casa espírita, outra hora é enfermaria, outra hora é hospital, outra hora né? E uma hora ela é nave espacial, né? Porque ela sai, né? Então é muito interessante e assim,
é um modelo que a gente mereceria ver, até porque ela transita em ambientes difíceis, né? E a forma como ela se relaciona com tudo isso é muito interessante. Eu acho que a Casa Fabiana de Cristo ela é bem explorada no primeiro e segundo capítulo, depois ela fica passando, porque já... Mas é interessante que todo esse trabalho foi feito a partir da Casa Fabiana de Cristo, que é uma casa singular, um modelo espiritual, não é uma colônia, embora às vezes pareça ser uma colônia. Não é centro espírita, embora tenha todos os elementos de um centro espírita, né? E por aí vai. Então é muito interessante, né? Eu acho que merece ser observado sempre isso aí. E com referência ao principal da obra, que é o processo de desencarnação, o acompanhamento de 5 modelos de desencarnação, qualquer pessoa que leia essa obra vai aprender a se comportar em cemitério, vai aprender a se comportar em velório, vai aprender a se comportar em uma série de questões, porque muda completamente a visão, né? Por mais espírita que seja, por mais que tenha consciência dessas coisas todas, muda realmente, porque essa informação ela vem muito forte, né? Bom, basicamente eram essas coisas que eu queria fazer, né? Só para dar que hoje não é dia de ficar fazendo um comentário longo, acho que era isso, professor. Eu também pensei muito nessa linha. Eu sabia que o Flávio ia se concentrar muito no capítulo. Professor, isso é uma coisinha, rapidinho. Eu acho que Albina, se tivesse concluído o processo de desencarnação dela, ela estaria numa condição exatamente igual a de Adelaide, né? Então, eu imagino. Desculpa, Valinho. Eu estou na mesma linha que você pensou. Eu sabia que o Flávio ia se concentrar muito no capítulo, e tem muitas pessoas aqui que ainda não leram o livro, não participou, e muitos de nós, com problema de saúde, perderam alguns capítulos, né? Aí eu procurei mais fazer um comentário em cima do livro em si. De qualquer maneira, eu já fico com saudade do livro, dá vontade de voltar para o começo. Mas todas as obras que nós estudamos aqui, eu tive essa mesma sensação. Porque por mais que a gente se esforce, a gente não digere tudo. Nós vimos uma coisa que chamou a atenção de todo mundo, foi a questão do fogo reparador. Que fogo reparador é esse que nós discutimos muito? Queimando o quê? Que materiais? Materiais mentais. Materiais mentais que nós fabricamos. Eu sempre vejo Jesus falando, cuidado com seus pensamentos, primeiro, depois palavras, depois obras. Ele não falou invertido. Então, chamou muita atenção da gente o esforço que o mundo espiritual faz para socorrer essas desencarnações. Nós vimos a desencarnação completa de Dimas, passando pelo velório que você comentou aí, e que no interior alguém comentou aqui que os velórios eram o evento da cidade, né? Dizia assim, onde é que tem um presunto hoje para a gente comer, beber e se divertir? Isso pelo lado material, e vindo pelo lado espiritual a responsabilidade. Por que existe o velório? Porque muitas vezes ele ia participar para olhar o reverenciamento dos amigos, da família, e também ele reverenciar o corpo como se fosse um templo que ele usou para as missões. Nós vemos esse paralelo. Eu estou fazendo uma retrospectiva. E esse acolhimento dos nossos entes queridos no nosso desencarne é muito recorrente nas obras que nós estudamos aqui. Exato. Por favor, Jorge. Eu não vou nem dizer que vou falar pouco, porque os dois que falaram que falam pouco, falam muito. Bom, eu vou me ater a duas questões, a desencarnação e a prece. Na desencarnação, André Luiz traz essas belíssimas mensagens, os 3 exemplos, mas o que é mais importante, e que efetivamente é algo muito temeroso para nós, né, a desencarnação. Mesmo apesar de Kardec dizer que o mais complicador é a reencarnação. O mais dolorido para o espírito é reencarnar, é nascer do corpo. E que a desencarnação é muito mais tranquilo. Inclusive não há dores na desencarnação. Ou seja, no processo do desencarnar não há dor. A
A pessoa pode sentir antes, enquanto está encarnada, mas o processo não há dores. Então, traz todas essas informações e a gente ainda tem muito temor, né, do desencarnar. E o que esse livro nos traz não é um momento só da desencarnação, que ali, obviamente, que ele traz aquele momento para mostrar o processo espiritual em graus evolutivos diferentes de cada um personagem daquele. Mas o que ele traz no livro é o ser, a forma de ser dessas pessoas, e isso vai impactar na desencarnação dessas pessoas. Então, na verdade, não é Dimas que fazia prece, né? Não é Adelaide, que era uma pessoa boníssima, não é isso. No momento, é que ela teve isso na vida dela. Então, a gente tem que treinar a nossa desencarnação durante todos os momentos, não é na hora da desencarnação. A prece ajuda muito, mas a prece não é milagre, não é milagrosa ao ponto de me tirar de uma situação que eu alimentei durante toda a minha vida, porque senão a gente ia crer na questão do conceito do católico, né? De você orar e o perdão você está perdoado, está livre de tudo. E o processo não é esse, né? Então, assim, o livro ele é muito interessante, nos traz uma reflexão muito legal, mas essa reflexão é durante a nossa vida. Até porque no capítulo 19, eu falei até para a Patrícia, que foi o capítulo realmente que ele finaliza assim, belíssimamente, muito rico esse capítulo, que ele traz que na verdade nós desencarnamos o tempo todo, né? O tempo todo nós estamos morrendo para velhos ideais, né? Velhos conceber da vida, para novos conceber da vida. E essa morte diária na nossa vida é que vai nos dar a certeza de um bom passamento ou não bom passamento, né? Trazendo o nome passamento né? Kardec nos traz céu e inferno. Então a oração é muito boa. Eu acredito inclusive que o treinar da oração que nós, né, alguns fazem, não estou bem, não quero orar, mas é o momento que você deve orar, que você não está bem. A gente tem essa coisa, né? Mas eu não estou bem, eu não queria orar. Pô, é um presente que está lhe dando e você está jogando fora no lixo. Então eu penso também que a questão da oração, que a gente treina na oração, que podemos orar mais, né? Não ficar fixado, por exemplo, em Flávio, em outros, a gente mesmo treinando, porque isso vai nos ajudar também no passamento. Imagina o indivíduo que não tem o hábito da oração. Como é que fica isso? Como é que fica? O desespero vem. Porque quando a gente tem um hábito, como você falou, eu vou sentir falta de orar, principalmente no momento que mais preciso. Mas quando a gente não tem um hábito, você não ora. Então, quando você não ora, você não muda o tônus que faz com que você esteja um pouco melhor, um pouco pior. Então, é um tônus vibratório que altera no momento da oração. É a oração que lhe tira de decisões terríveis que você poderia tomar, né? Atitudes que vai surtir uma consequência terrível na sua vida, porque você não tem o hábito da oração. Aí você é muito mais reativo, porque quem não ora é reativo, quem ora reflexiona, né? Quem ora, então, medita, pensa, né? Então, quando a gente não tem o hábito da oração, a gente reage, a gente não age. E aí a gente vai atropelando, né? Aí, aquela história, aquela mensagem de Emmanuel, você compromete centenas, milhares de anos num segundo de ação, né? Então, esse segundo de ação sem oração, você compromete. Renilda, para a gente ter... A Ari fez uma retrospectiva. Uma síntese. Um capítulo excelente. Quem não leu vai ficar mais ainda com vontade de ler. Você, eu me sinto satisfeito, Jorge. Não tenho nada a acrescentar, não. Só fazendo uma correção, que eu disse para Paulo algo, um dado impreciso. Na verdade, o prefácio de Nossa Hora eu fui ver aquele de 1943.
Se foi de 1943, o prefácio de Emmanuel, que normalmente é o último texto para coroar, o prefácio normalmente é escrito pelo fim, deve ter sido psicografado por Chico em 1942, 43, né? Porque a década de 40 de Chico é uma das décadas mais produtivas da mediunidade dele, né? Porque eram, às vezes, 2 obras de André Luiz por ano. Né? Então a gente vai ver, porque era assim, Nosso Lar, Mensageiro, Missionário no Mundo Maior, era um atrás do outro, ele psicografando, depois com o Valdo Vieira, né? Ambos psicografando. Era uma década de 40 e 50, foi muito produtiva, foi uma avalanche de livros. E aí a gente pensa, 1943 concluiu a obra, né? André Luiz fala que ficou 8 anos no umbral e depois chegou em Nosso Lar e a Segunda Guerra Mundial estourou. Eu já fiz essa conta aqui, né? 1939 começa a Segunda Guerra Mundial, quando Hitler invade a Polônia, a Áustria e os Países Baixos. Então, pensando aqui, 1939, menos 8, fazendo uma especulação, claro que não pode ter algum hiato aí. Menos 8, André Luiz deve ter desencarnado em 1931, né? Que reforça aí a tese de Faustino Esposel por Luciano dos Anjos, né? Mais do que, por exemplo, Carlos Chagas ou Oswaldo Cruz, né? Mas isso é só especulação, só curiosidade. O que eu acho mais importante aqui mencionar é que essa obra é riquíssima, né? Enquanto vocês falavam, eu me lembrava de Hernani Guimarães Andrade, um dos grandes cientistas, talvez o maior cientista do século XX brasileiro, sobre fenômenos paranormais e psicobiofísicos, como ele costumava colocar, né? E espiritualidade. Ele lançava monografias, inclusive, trabalhos de fôlego científico. E em uma entrevista dele famosa, perguntaram a ele se ele fosse para uma ilha deserta, o que é que ele levaria? Ele diz: a coleção André Luiz. Porque vai demorar algumas gerações para a gente digerir tudo e compreender toda essa coleção. Porque nessas reportagens aparentemente ingênuas, André Luiz vai lá no umbral, olha, ou então visita a crosta da terra, passa pelo Rio de Janeiro, encontra um paciente lá em um processo enfermiço e começa a descrever a visão dele desencarnado, aquele processo enfermiço. A gente pensa, poxa, que negócio. A gente lê Nosso Lar pensando, poxa, ele voltou e ficou com ciúme da esposa. A gente só fica centrado, às vezes, no romance, né? E quantas informações... Nosso Lar, por exemplo, tem informações sobre água, importantíssima, né? Que antecede essa pesquisa do japonês lá da molécula da água, que hoje viralizou na internet, né? A ideia da água absorver, moço, que ratifica a ideia da água fluidificada, da magnetização da água, que procede do cristianismo primitivo. André Luiz fala sobre isso. André Luiz faz uma alusão que a gente examinou aqui sobre o nitrogênio, que Arias Valdo aqui, que é de química, a gente até pediu ajuda muito para ele, ele colocou e nós colocamos aqui, que André Luiz está falando de alguma coisa no futuro, não agora, né? Da capacidade da absorção do nitrogênio daquela forma, né? André Luiz fala de coisas, na verdade, que às vezes antecede, como antecedeu, né? Como antecedeu, e algumas, por exemplo, a glândula pineal já é estudada, mas na época que ele lançou, do ponto de vista da medicina, não tinha muita importância e significação. A gente está falando de década de 40, né? André, só para falar de tecnologia, André Luiz, nas colônias espirituais, várias vezes fala de aparelhos touch, né? Touchscreen. Né? A gente não está falando de década de 40, né? Gostaria de agradecer de maneira específica àqueles que integram o grupo do Raciocínios Espíritas e que vieram aqui, porque essa é uma espécie de confraternização, já que algumas pessoas nos solicitaram, a gente participa de um grupo do WhatsApp e não se conhece. Essa é uma forma de a gente também se conhecer, de a gente não vai totalmente, né, porque tem um limite de horário, mas pelo menos estreitar um pouco os laços, né, compartilhar alguma coisa, né, se aproximar, conhecer um pouco mais, porque alguns de nós nos conhecemos apenas em termos virtuais pelo grupo, né? Então é uma forma aí, porque às vezes a gente está aí no meio espírita e às vezes a gente nem se conhece, né? E claro, né, fazer aqui a menção, o agradecimento ao nosso André, que veio aí com teclado e tudo para nos abrilhantar, né? Ele que trabalha com música, né? Muita gente não sabe, mas todas as vinhetas do Raciocínios Espíritas, seja a vinheta de entrada, vinheta no final, seja alguma canção que a gente coloca nos vídeos, é composição dele, porque o YouTube tem direito autoral. Se eu coloco uma música, como já aconteceu, uma música que tem o direito autoral, a gravadora pode escolher o seguinte: ou bloqueia o vídeo, que eu disponibilizo, e o vídeo fica inviável para ser assistido, a depender da legislação. Por exemplo, a Alemanha tem uma legislação rigorosa. Às vezes bloqueia o vídeo para smartphone e não bloqueia para computador, né? A depender da gravadora, do selo, né? Das questões legais. Ou então, a gravadora pode fazer mais ou menos o seguinte: permite que o vídeo seja veiculado, mas qualquer audiência ou qualquer coisa vai para eles, e se houver algum tipo de benefício, que em termos do nosso canal seria inviável, porque benefício para youtuber são aqueles que
colore o cabelo de vermelho e que de alguma forma aparece e ganha milhões, porque na verdade são visualizados bilhões. Não é em termos de canal espírita, eu acho difícil algum canal espírita estar ganhando, estar oferindo benefício com visualização. Eu não conheço o canal espírita, eu converso com alguns, inclusive canais de federativas espíritas, não tem retorno. Que eu saiba, ou se tem é um retorno irrisório. Então, mas existe essa possibilidade. Então eu peço para o André normalmente grava ou compõe alguma música instrumental, e às vezes a música falada, as vinhetas todas, as vinhetas de entrada, a vinheta de saída, a vinheta do Boa Nova, que é uma vinheta com uma melodia belíssima. Foi ele todo que compôs, né? Se ele colocar direito autoral, eu tô frito, que eu vou ter que tirar os vídeos do canal, né? Se ele quiser requerer os direitos autorais. Então, agradecer aí a presença do André, endossar, claro, a movimentação e validar a movimentação de Suzana, porque Suzana se movimenta, Suzana em termos operacionais e dinâmicos, é pau para toda a obra, me permita a expressão popular. Eu estava comentando com eles, recentemente a gente fez algumas gravações, eu estava comentando com eles que desde o momento que o Raciocínios Espírita foi idealizado, e ainda é o meu desejo, não está centralizado em uma pessoa. Né? A ideia, por isso o Raciocínios Espíritas não tem o meu nome e não tem o nome de ninguém. Né? Porque a ideia não é essa. Eu fico muito feliz quando vai desatrelando, por exemplo, do meu nome, né? E fica algo mais coletivo, mais colaborativo, menos personalista possível, né? No sentido de que outras pessoas participam, outras pessoas colaboram, porque isso enriquece, do que só a fala de alguém, né? Por melhor que seja, por agradar, por melhor que agrade a algumas pessoas que seja, ainda assim a fala de uma pessoa só que tem seus limites, né? Então a proposta é essa, e eu acho que a gente pode, né, enriquecer. 2018 vem aí, eu acho que com alguns trabalhos interessantes, inclusive em casa espírita, né? Seminários, eventos em casa espírita, né? Então eu acho que adiante. E claro, a gente aceita a colaboração, né? Não é colaboração financeira não, né? Colaboração financeira nenhuma. Colaboração, né, de pessoas mesmo, né? Operacional. E eu acho que essa ideia, né? Essa ideia de disseminar aí os ensinos evangélicos, né? O conteúdo evangélico espírita, né? Com nossa limitação, né? Esse ano foi um ano muito rico, foi um ano de desafios, foi um ano de lutas, foi um ano que algumas lutas ficaram invisíveis ao público geral, né? Porque se circunscreveram a minha pessoa ou algumas poucas pessoas, né? Mas foi um ano o melhor de todos, porque um ano que teve muitos benefícios, né? Um ano que a gente conseguiu também ver a utilidade, né, do canal, porque a gente viu depoimentos de pessoas, né? Eu tenho recebido convite, por exemplo, para falar em interior de Minas Gerais, fazer trajeto em Rio de Janeiro, não acertei nada ainda, né? Mas por conta do estudo de Missionários da Luz, estudo de Boa Nova, né? Que tem uma casa, por exemplo, que diz assim, a gente está estudando Missionários da Luz capítulo por capítulo, mas antes da reunião a gente coloca o vídeo do Raciocínios Espíritas, acompanha o vídeo do Raciocínios Espíritas do capítulo, depois faz as discussões em nossa casa. Então a gente recebe essas coisas, né? E é interessante eu estar partilhando isso para vocês, porque às vezes isso não fica conhecido, não se torna conhecido, né? Então é bacana a gente ver essa utilidade, né? De um trabalho como esse, né? Então é isso, né? Vamos para a prece final, né?